Salve, salve, amante dos tributos! Eu sou o Manfra e, dando continuidade ao nosso estudo, trataremos agora das 11 causas de extinção do crédito tributário, elencadas no artigo 156 do CTN. As perguntas mais recorrentes em provas são tentando confundir justamente os casos de extinção, suspensão e exclusão. Por isso, é importante que se lembre dos mnemônicos. Guarde as duas formas de exclusão e as 6 causas de suspensão, que vimos na aula anterior. As demais serão causas de extinção. Repassando o roteiro de cobrança, o ente competente instituiu um tributo por lei. Estabeleceu uma situação abstrata, a hipótese de incidência. Quando ela é praticada no mundo real, ocorre o fato gerador e surge a obrigação tributária. Essa obrigação só poderá ser exigida depois de um ato formal, que é o lançamento. A Fazenda tem 5 anos para efetuar esse lançamento e constituir o crédito. É o prazo decadencial. O lançamento constitui o crédito tributário, conferindo certeza e liquidez à obrigação tributária. Agora ela existe e tem um valor, assim pode ser exigida do contribuinte. Entramos na fase da exigibilidade. Depois de notificado, o sujeito passivo tem um prazo para pagar esse crédito. E caso não o faça, a Fazenda Pública vai realizar os atos cabíveis para cobrar essa dívida judicialmente. Inscreve o crédito em dívida ativa e extrai um documento, a certidão de dívida ativa, que é o título executivo que vai viabilizar a ação de execução fiscal. A partir da inscrição da dívida ativa, temos a fase da execuibilidade. O crédito pode ser objeto de execução e a Fazenda tem mais 5 anos para ajuizar a execução fiscal. É o prazo prescricional. E onde entra a extinção nisso tudo? A extinção ocorre normalmente após a constituição do crédito tributário. A única exceção, segundo a doutrina, seria a decadência, que é uma forma de extinguir o crédito tributário antes dele ter sido constituído. Já vimos também que todos esses temas dependem de lei complementar, com exceção da execução fiscal. Logo, é inconstitucional termos leis ordinárias dispondo prazos maiores ou menores de 5 anos para decadência e prescrição. Decadência. O fisco possui 5 anos para constituir o crédito tributário. Se o prazo não for observado, extingue-se o crédito por força da decadência. Portanto, ela representa o prazo máximo para que o auditor constitua o crédito tributário através do lançamento. Uma vez que esse prazo é ultrapassado, o crédito tributário é considerado extinto. Mas como extinguir algo que nem foi constituído? Exatamente. Essa é uma grande discussão da doutrina que não nos interessa para fins de prova. Vamos supor que eu pratiquei determinado fato gerador no dia 29 de maio de X1. Já vimos que o prazo decadencial é de 5 anos, mas contados de quando? O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Regra geral para a contagem. Em nosso exemplo, o lançamento poderia ter sido efetuado em X1. Assim, o termo inicial será o primeiro dia do exercício seguinte, 1º de janeiro de X2. E a decadência ocorre após 5 anos, no dia 1º de janeiro de X7. Logo, um fato gerador de X1 pode ser constituído até dia 31 de dezembro de X6. Essa é a regra geral. A constituição do crédito tributário deve acontecer dentro de um prazo de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento deveria ter sido realizado. Para os tributos lançados por homologação, temos uma regra especial. Supondo que a dívida era de 100, mas o contribuinte declarou e pagou só 50. Ele declara e paga a menor, apenas parte da dívida. O auditor tem que cobrar essa dívida num prazo máximo de 5 anos, mas contados de quando? Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador.
Expirado esse prazo sem que a Fazenda se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Atenção! Essa contagem só é utilizada para tributos lançados por homologação. Muda o início da contagem. Agora é a data do fato gerador. Em nosso exemplo, o fato gerador ocorreu dia 29 de maio de X1. Nesse caso, então, o termo inicial da contagem de decadência é esse mesmo dia. Agora, a constituição do crédito deve acontecer em 5 anos da data do fato gerador. Poderá ser lançado até o dia 28 de maio de X6. Dia 29 de maio de X6 ocorre a decadência e extingue o crédito tributário. Esse mesmo artigo traz na sua parte final uma regra para os casos de dolo, fraude ou simulação. No dia 29 de maio de X1, o contribuinte declara e paga parcialmente, menos do que deveria, se valendo de dolo, fraude ou simulação. A dívida era 100, declarou e pagou 50, semelhante ao caso anterior. Mas, como se valeu de uma atitude fraudulenta, não pode usar o mesmo dispositivo. No CTN não está totalmente claro, contudo, ele deve aplicar a regra geral. Termo inicial no primeiro dia do exercício seguinte, em nosso exemplo, 1º de janeiro de X2, podendo agora ser lançado até dia 31 de dezembro de X6, e a decadência ocorre no dia 1º de janeiro de X7. Já o inciso 2 do artigo 173 traz uma regra para o lançamento anulado. Em nosso exemplo, nesse dia importantíssimo, dia 29 de maio de X1, ocorreu o nosso fato gerador, que foi constituído quase 2 anos depois, lançado no dia 7 de maio de X3. E por alguma irregularidade no lançamento, o contribuinte entra com um pedido de anulação. Mais 2 anos e dia 7 de maio de X5 sai a decisão definitiva. O lançamento tinha realmente algum defeito e é anulado. A decadência é de 5 anos, mas contados de quando neste caso? O direito de a Fazenda constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Vício formal relaciona-se com a estrutura, a forma do lançamento. É pertinente aos requisitos burocráticos. Se ele é feito de forma irregular, o sujeito passivo pode pedir a anulação pela via administrativa ou judicial. E nesse caso, o fisco terá 5 anos para realizar um novo lançamento em substituição àquele que foi anulado. Da data definitiva da anulação desse lançamento, o fisco tem 5 anos para promover um novo lançamento. Quer dizer, houve uma interrupção no prazo decadencial. Ele vai ser contado novamente pelo todo. Você se lembra da diferença entre a interrupção e a suspensão? O prazo para de ser contado no momento em que é interrompido ou suspenso. E quando o prazo é retomado, existem 2 caminhos. Se foi suspenso, continua a contagem de onde parou. Neste caso aqui, ele foi interrompido e quando o prazo é retomado, começa a contar do zero de novo. É contado novamente pelo todo. Essa contagem deve ser aplicada no caso do lançamento ter sido anulado por vício formal, contando-se os 5 anos a partir da data da decisão definitiva que anulou o lançamento em questão. Só mais uma regrinha e acabamos decadência. É a regra da antecipação da contagem para lançamento quando existe ação fiscal. Na regra geral, para o nosso fato gerador do dia 29 de maio de X1, é o primeiro dia do exercício seguinte, 1º de janeiro de X2. Se dentro desse intervalo, vamos supor dia 28 de outubro de X1, é iniciada uma ação fiscal, um procedimento de fiscalização, esse início se dá com a lavratura de um documento, o termo de início de fiscalização, que é uma medida preparatória para o lançamento. Neste caso, o fisco terá então 5 anos contados dessa data, da medida preparatória para o lançamento. Portanto, houve uma antecipação para o dia 28 de 10 de X1.
O direito a que se refere esse artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. O termo inicial da decadência vai ser antecipado para a data do início da fiscalização. Essa contagem deve ser aplicada toda vez que a ação fiscal ocorrer no mesmo ano do fato gerador, cabendo ao fisco lançar em 5 anos contados do início da fiscalização. Vamos agora às regras relativas à prescrição. Depois de constituído o crédito tributário, a Fazenda Pública possui 5 anos para iniciar a cobrança judicial do tributo não pago, 5 anos para promover a execução fiscal. Caso o prazo não seja observado, será extinto o crédito tributário em razão da prescrição. Atenção! Esse prazo prescricional é aplicado para a cobrança judicial do tributo e da multa decorrente do descumprimento da obrigação tributária, principal ou acessória. O artigo 174 dispõe sobre a contagem do prazo. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Já sabemos que o prazo é quinquenal para ajuizar a execução fiscal. Muita atenção! É contado da data da constituição definitiva do crédito tributário. O crédito já estava constituído, mas tem um momento, uma hora em que essa constituição é definitiva. O contribuinte pratica um fato gerador. Surge a obrigação tributária e o crédito é constituído através do lançamento. Após a notificação, abre-se um prazo, em regra de 30 dias, para que o contribuinte possa pagar ou apresentar uma defesa. Se o contribuinte não paga e não apresenta defesa, a constituição definitiva se dará no 31º dia do lançamento, logo após o vencimento. Se o contribuinte não paga, mas apresenta uma defesa administrativa, você se lembra o que acontece? Ela suspende a exigibilidade. Portanto, a constituição definitiva será na data da decisão irreformável, porque foi pela via administrativa. E se for pela via judicial? O simples ingresso na esfera judicial não suspende nem interrompe o prazo prescricional. Na decadência, vimos 2 situações de tributos lançados por homologação. Uma em que o contribuinte não declara e não paga. Vai para a regra geral, do primeiro dia do exercício seguinte. Se ele declara e paga parcial, cai na regra especial, a partir da data do fato gerador. Possíveis diferenças ficam sujeitas ao lançamento suplementar de ofício. São 2 prazos decadenciais. E se o contribuinte declara e não paga nada? Veja aqui o entendimento do STJ. A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Muito cuidado! Se ele declara e não paga nada, o STJ entende que a declaração do sujeito passivo é suficiente para constituir o crédito tributário. Assim, o fisco não precisa mais se preocupar em realizar o lançamento. Não precisa nem notificar o contribuinte. Já está constituído o crédito tributário. Portanto, não é mais caso de decadência, e sim de prescrição. Se o contribuinte deveria pagar junto com a entrega da declaração, a constituição definitiva do crédito se dará na data da declaração. Mas se o contribuinte entrega a declaração e ainda tem prazo para pagar, a constituição definitiva será considerada na data do vencimento. Logo, para iniciar a contagem prescricional, é necessária a constituição definitiva do crédito tributário e sua exigibilidade não pode estar suspensa. O CTN não fala expressamente sobre a suspensão da prescrição. Contudo, a doutrina e a jurisprudência consideram que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário também suspende o curso do prazo prescricional. Você se lembra dos casos de suspensão? Isso daqui tem que gravar. Enquanto estiver suspensa a exigibilidade do crédito, a Fazenda não poderá ajuizar a execução fiscal.
mas também não é prejudicada, pois o prazo prescricional encontra-se também paralisado. O prazo está suspenso, está parado. Resolveu a situação que o suspendeu, o prazo volta a contar de onde parou. Serve para qualquer uma das situações de suspensão. Lembre-se que suspensão é diferente de interrupção. O parágrafo único do artigo 174 estabelece as hipóteses de interrupção da prescrição, que, uma vez ocorridas, devolverão o prazo de 5 anos para uma nova contagem. A prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Também interrompe pelo protesto judicial ou por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. São 3 atos judiciais até agora que interrompem a prescrição. Já o inciso 4, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial. Aqui pode ser ato judicial ou administrativo, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Está falando aqui da famosa confissão de dívida, a única possibilidade da prescrição ser interrompida por iniciativa do devedor, que pode ocorrer tanto na via judicial quanto na administrativa. Um pedido de parcelamento ou um pedido de compensação de débito são exemplos de confissão de dívida. São essas as 4 hipóteses de interrupção da prescrição. Aquela prescrição prevista no CTN, que tem natureza material e depende de lei complementar. É o prazo que a Fazenda Pública tem para entrar com a ação de execução fiscal. Não se confunde com a prescrição intercorrente, que veremos agora. Essa tem relação direta com a ação de execução fiscal. Logo, ela tem natureza processual e está regulada pela Lei Ordinária 6.830 de 80, a Lei de Execuções Fiscais. A execução fiscal é de iniciativa da Fazenda Pública e, ao ser ajuizada, o juiz, observando essa petição inicial, dá o primeiro despacho, ordenando a citação em execução fiscal. O devedor citado tem um prazo de 5 dias para pagar ou garantir a dívida. Se não pagou nem garantiu o juízo, a Fazenda vai atrás de bens. Procura daqui, procura de lá, não encontrou bens passíveis de penhora, o processo é automaticamente suspenso por 1 ano. Mas a Fazenda não para, pelo menos não deveria, continua procurando bens durante a suspensão. Acabou o prazo de 1 ano, não encontrou nada, o processo é automaticamente arquivado. Cuidado, não é extinto, é arquivado sem dar baixa nos autos. E a Fazenda continua procurando bens do devedor. Qualquer novidade, desarquiva e dá continuidade ao processo. Mas se esse processo permanece no arquivo por mais de 5 anos por inércia da Fazenda Pública, haverá a chamada prescrição intercorrente. O STJ entende que as 2 etapas são iniciadas de forma automática, independentemente de qualquer requisição da Fazenda Pública ou manifestação por parte do magistrado, tanto para o início do prazo de 1 ano quanto para o de 5. Portanto, não se confundem a prescrição do CTN com a prescrição da Lei de Execuções Fiscais. A primeira tem natureza material e depende de lei complementar. Já a prescrição intercorrente tem natureza processual e, por isso, está regulada por lei ordinária. Uma é o prazo para entrar com o processo, a outra é o prazo por ter deixado o processo de lado. E com isso finalizamos decadência e prescrição, 2 modalidades de extinção do crédito tributário. Mas existem outras formas de extinção do crédito. Observe essas 4: o pagamento, a consignação em pagamento, o pagamento antecipado e a dação em pagamento. Todas têm uma mesma palavra em comum, mas são formas distintas de extinção do crédito tributário, como veremos a seguir. A dação em pagamento é um instituto que autoriza a liquidação da dívida através de um bem ou direito em substituição à moeda. Muito cuidado! O CTN admite a dação em pagamento, mas só com bens imóveis. Bens móveis, não pode carro, camiseta, nem cruzinha de cemitério. É exclusivamente para bens imóveis.
Para isso, cada ente federado deve editar lei autorizativa, disciplinando a forma e as condições. O pagamento antecipado está relacionado com a homologação, uma das formas de lançamento, você se lembra? Tem o lançamento de ofício, aquele que o fisco faz tudo, o lançamento por declaração, que o sujeito passivo declara e o fisco lança, e o lançamento por homologação ou autolançamento. Os tributos são apurados e pagos pelo próprio sujeito passivo, sem prévia análise do fisco. É o chamado pagamento antecipado. E como a autoridade não verificou, só vai ocorrer a extinção do crédito tributário depois que o lançamento for homologado, que, como vimos, pode ser de forma expressa ou tácita com o decurso do prazo. Muito cuidado! O crédito só é extinto depois da homologação, mas para fins de restituição, considera-se a data do pagamento antecipado como início da contagem para se efetuar o pedido de devolução. O pagamento é a principal forma de extinção do crédito tributário e, segundo o artigo 162, pode ser efetuado em moeda, vale postal ou cheque, que só extingue o crédito depois de compensado, tentando evitar aqueles famosos borrachudos. E se estabelecido em lei, também aceita-se a estampilha, o papel selado e processo mecânico, que na verdade são comprovantes de um pagamento antecipado. A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário. Ilidir no sentido de afastar. Não é porque você foi multado que o tributo está quitado. Nesse caso, terá que pagar a multa e o tributo. O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento, quando parcial, das prestações em que se decomponha, quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos. Por exemplo, se você pagou a 12ª parcela do IPTU, isso não quer dizer que você tenha pago as anteriores. E mesmo se você pagou totalmente esse ano, isso não significa que os anos anteriores estejam quitados, muito menos então em relação a outros tributos. É promoção agora? Pague 2 e leve 3? Não. Se você pagou o IPTU, não quer dizer que você pagou o IPVA. Bem lógico, não? Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Cada ente deve dispor sobre o local e o prazo para o pagamento do seu tributo. Se a legislação for omissa, o CTN diz que o pagamento deve ser realizado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo, e o vencimento ocorrerá num prazo de até 30 dias depois da notificação. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. Pagou antecipado? Pode ser que tenha desconto, desde que a legislação preveja. Mas se atrasou, em regra aplica-se 1% de juros ao mês, além de poderem ser aplicadas as penalidades e garantias previstas. Salvo se o contribuinte tenha uma consulta pendente para atender suas dúvidas em relação àquela legislação. Veja como está disposto no CTN isso. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nessa lei ou em lei tributária. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês. O disposto nesse artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor, dentro do prazo legal para o pagamento do crédito. Vamos ver agora a ordem de pagamento, a chamada imputação ao pagamento. Você está devendo 2 ou mais tributos, já estão vencidos. Qual você deve pagar primeiro? É essa ordem que o artigo 163 estabelece, para que o fisco receba o pagamento quando o sujeito passivo é devedor de vários tributos. O primeiro critério é o pessoal.
A prioridade deve ser para os tributos de obrigação própria, aqueles que você figura como contribuinte. Depois, os decorrentes de responsabilidade. O segundo critério está relacionado com a vinculação do fato gerador do tributo, começando então pela contribuição de melhoria, depois as taxas e, por último, os impostos, que não são vinculados. O terceiro critério é o prescricional, na ordem crescente dos prazos. É lógico, dando prioridade àqueles que estão prestes a vencer. E o último critério é o valor do crédito, na ordem decrescente dos montantes, do maior para o menor. Consignação em pagamento. Pagamento consignado é aquele realizado no âmbito do Poder Judiciário, mediante depósito em juízo. O artigo 164 prevê que a importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos de recusa de recebimento ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória. Também no caso de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal. Você quer pagar e a Fazenda, por alguma razão, se recusa a receber ou impõe condições para o recebimento. E no caso de exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Aqui tem mais de um ente te cobrando e você não sabe a quem você deve pagar. A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe a pagar. Você vai depositar o valor que entende ser o devido. Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda. Julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Estava certo o valor e foi julgado procedente? Ótimo, a grana vai para os cofres públicos e o crédito é extinto. Deu ruim, o valor estava errado, tem que pagar a diferença com juros e multa. E se eu dei bobeira e paguei o tributo de maneira indevida? Como eu faço agora? O artigo 165 trata justamente disso. É a chamada repetição do indébito tributário. Você, como contribuinte, tem o direito de reaver o que pagou indevidamente, inclusive os juros e multas de mora. Também serão restituídos na mesma proporção. E essa diferença que foi paga tem direito à correção monetária a partir da data do pagamento indevido. Na repetição de indébito, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido, mas só tem direito a juros de mora se atrasarem nessa restituição, e esses juros começam a partir do trânsito em julgado. E não são capitalizáveis, não tem juros sobre juros. É o que está previsto no parágrafo único do artigo 167. A restituição vence juros não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar. E a súmula do STJ diz que os juros moratórios na repetição de indébito tributário são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, exceto os referentes a infrações de caráter formal. As multas punitivas não. Supondo que você deveria pagar um tributo de R$1.000, atrasou, teve juros de 30% e uma multa pelo atraso de R$100. Depois de um tempo, você prova que o tributo devido era de R$500. Aqui foi o pagamento indevido. Fez o pedido de restituição, foi indeferido, entrou na justiça e o trânsito em julgado. Você tem direito à restituição de R$500 do tributo, R$150 dos juros, mas não sobre os R$100, pois isso aqui é uma infração de caráter formal. E a correção monetária corre a partir da data do pagamento indevido, mas juros de mora somente a partir do trânsito em julgado. A partir do momento em que a correção e os juros estão sendo cobrados, pode ser utilizada a taxa Selic.
O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 162, nos seguintes casos. Essa ressalva aqui se refere à perda, destruição ou erro no pagamento por estampilha. Está em desuso, mas neste caso não cabia restituição. As hipóteses que dão direito à restituição total ou parcial do tributo são: cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento. Também dá direito à restituição, à reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. Independentemente de quem tem errado, o sujeito passivo tem o direito de restituição, sempre que efetuar o pagamento indevido do tributo, tendo 5 anos como prazo para efetuar esse pedido. No caso dos incisos 1 e 2, observe que não houve litígio. São casos de erro do contribuinte ou do fisco. Portanto, esse prazo é contado da data da extinção do crédito. Leia-se aqui a partir do pagamento indevido ou a maior. Não se considera o prazo para homologação em autolançamento. É a data do pagamento antecipado. Já no inciso 3, é uma situação bem incomum. O sujeito passivo entra com um pedido contra a cobrança de um tributo e paga afobado logo depois da decisão condenatória. Vem o recurso e a decisão definitiva se torna favorável e ele acaba tendo que pleitear uma restituição. Neste caso, o prazo de 5 anos se inicia a partir da data em que se torna definitiva a decisão administrativa, ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. Prescreve em 2 anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição. Vamos supor que você fez um pagamento indevido. Tem 5 anos para entrar com um pedido de restituição. Tenta pela via administrativa e perde. Agora você tem 2 anos a partir dessa decisão negativa de restituição para entrar com a ação judicial. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando seu curso por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial da fazenda pública interessada. Quando o prazo é interrompido, normalmente ele volta a correr por inteiro. Mas esse é um caso especial, em que volta pela metade. E o judiciário tem entendido que, nesse caso, só volta pela metade se tiver passado de 1 ano. Se você ajuizou a ação em 6 meses, ela é interrompida e volta para frente? Não teria lógica. Portanto, só volta se já tiver passado da metade. O artigo 166 trata da restituição no caso de tributos indiretos, aqueles que incidem em uma cadeia econômica e permitem o repasse do ônus tributário a outras pessoas. O fabricante que vende para o atacadista, que vende para a loja, que vende para o consumidor final. Quem é que arca com todo esse encargo? É o consumidor final, o chamado contribuinte de fato. É ele quem realmente suporta toda a carga tributária. Já quem recolhe o tributo é o contribuinte de direito, aquele obrigado por lei. Se o contribuinte de direito recolheu errado, quem pagou por isso foi o contribuinte de fato. Quem é que merece a restituição, então? É justamente disso que trata o artigo 166. A restituição de tributos que comportem por sua natureza transferência do respectivo encargo financeiro, tudo isso aqui para dizer que são os tributos indiretos. Somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. Portanto, essa restituição somente será feita ao contribuinte de direito em 2 situações. Ele precisa comprovar que não transferiu o ônus a terceiros.
ou se o contribuinte de fato autorizar expressamente a ele para pleitear a restituição. Como regra, o contribuinte de fato não pode pedir restituição do que pagou indevidamente no caso de tributos indiretos. Conversão do depósito em renda. Vimos na aula anterior que uma das formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário é o depósito do montante integral, tanto na via judicial quanto na administrativa. Se no final eu perco a ação, o depósito é convertido em renda e o crédito tributário é extinto. Atenção! Na consignação, o sujeito passivo quer pagar. É caso de extinção do crédito. Já no depósito integral, ele quer discutir. É caso de suspensão. Terminada a ação, se perdeu, converte o depósito em renda. Aí sim, caso de extinção do crédito. Decisão administrativa irreformável. Neste caso agora, o sujeito passivo impugnou o lançamento. Entrou com um recurso administrativo contra a cobrança do tributo. Se ao final da ação a decisão é favorável, de acordo com o CTN, é extinto o crédito tributário justamente em razão de decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória. O mesmo acontece com a decisão judicial passada em julgado. Se perdeu na via administrativa, pode recorrer ao Poder Judiciário e, caso seja favorável, a decisão judicial transitada em julgado, que não cabe mais recurso, também extingue o crédito tributário. Remissão. Com 2 S's, lembre-se da missa, é o perdão da dívida tributária. Abrange tributos e penalidades. E aqui estamos falando dos já constituídos. Está se referindo ao crédito tributário. O artigo 172 diz que a lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário. Veja que depende de despacho fundamentado da autoridade administrativa. Portanto, o artigo 172 está falando sobre a concessão de remissão em caráter individual, que pode ser do valor total do crédito tributário ou apenas parte dele, dependendo do que dispuser a lei. E como se trata de um benefício fiscal, a nossa Carta Magna dispõe que deve ser através de lei específica, federal, estadual ou municipal. A remissão poderá ser concedida em razão dos seguintes critérios: a situação econômica do sujeito passivo, ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo quanto à matéria de fato, a diminuta importância do crédito tributário, a considerações de equidade em relação às características pessoais ou materiais do caso e a condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. São essas as hipóteses elencadas que podem ser observadas isolada ou conjuntamente. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155. Você se lembra da prima? Então, a remissão é outra prima. As regras do artigo 155 também são aplicadas à remissão em caráter individual. A sua concessão não gera direito adquirido e pode ser revogada de ofício quando se verifica que o beneficiado não satisfez as condições ou deixou de cumprir os requisitos. Além do tributo, tem que pagar juros de mora. E se teve dolo ou simulação, estará sujeito a penalidades. O CTN não prevê a remissão em caráter geral, mas nada impede que o ente político a conceda, lembrando que ela não depende de comprovação dos requisitos e condições. A própria lei já é suficiente para a fruição do benefício e gera direito adquirido. Compensação. Ocorre quando você é o credor e devedor de uma mesma pessoa. Compensa-se os valores um do outro. Lógico, também depende de autorização legal. A lei que vai estipular as condições e permitir a compensação. Os créditos devem ser líquidos, você já sabe qual o valor, certos, que não estejam sendo contestados, e vencidos ou vincendos. Pode ter ou não passado o prazo de pagamento.
Os vincendos podem ser atualizados a valor presente, com desconto máximo de 1% ao mês. E caso o crédito tributário ainda esteja sendo discutido judicialmente, é vedada sua compensação até que ocorra o trânsito em julgado. O STJ, nesse sentido, diz que a compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar, ou por medida liminar cautelar ou antecipatória. Portanto, nenhuma decisão de caráter parcial ou liminar pode autorizar a compensação tributária. Isso para garantir a segurança jurídica. E ele ainda complementa com 2 outras súmulas. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. E é incabível o mandado de segurança para covalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. Portanto, o mandado de segurança é a ação para declarar o direito à compensação, mas não é o instrumento, a ação adequada para tornar válido esse direito. Esse é um assunto processual, portanto, nem é muito aprofundado. Quando aparece, é de forma literal. Transação. Sempre depende de lei, e em matéria tributária só existe a transação terminativa. Guarde esse termo, é aquela que dá fim a um litígio, judicial ou administrativo. É um acordo que, para solucionar um conflito, cada um cede um pouco, fazem concessões mútuas buscando um consenso entre as partes. Portanto, não existe transação preventiva. É sempre para resolver algum litígio. E a lei autorizativa deve ser editada pelo ente competente do tributo em questão. Assim, terminamos as formas de extinção do crédito tributário. Para o próximo tópico, é importante lembrarmos que o direito tributário é um ramo do direito público, que regula os interesses da coletividade como regra geral. Não fica só olhando para o próprio umbigo. Traz a ideia de coletivo. Você abre mão de algo seu em prol do todo, o que resulta em uma característica marcante: a desigualdade entre as partes, a supremacia do interesse público sobre o privado. Nos anos 60, quando o Código foi elaborado, o legislador sabia disso e concluiu que a dívida que você tem com o governo é mais importante do que a sua dívida com qualquer outro particular. A relação entre Estado e você é vertical, é forte, é impositiva. Você não paga um tributo porque está com vontade. Não tem escolha. A lei manda e é obrigado a pagar. Já a relação entre particulares decorre da vontade de cada um. É uma relação horizontal. Tem igualdade entre as partes. É negociável, você tem escolha. Por isso, o Código cria garantias, mecanismos que tentam facilitar a cobrança e o recebimento do crédito tributário. Também cria privilégios, que conferem prioridade de pagamento em relação às demais dívidas. A regra geral é essa: o crédito tributário vem antes dos créditos não tributários. Garantias do crédito tributário. Conforme prevê o artigo 183, a enumeração das garantias atribuídas neste capítulo ao crédito tributário não exclui outras garantias que sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram. Não adianta falar que estava implícito. Não, tem que estar claro. As garantias devem ser expressamente previstas em lei. Portanto, se podem estar em outras leis, quer dizer que o rol do CTN é exemplificativo, números apertos. O Código relaciona várias garantias e privilégios do crédito tributário, mas isso não exclui as que vierem expressas em outras leis. Elas também devem ser observadas. Por outro lado, as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário têm que estar no CTN. É uma lista numerus clausus, é taxativa, é um rol exaustivo. A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não altera a natureza deste, nem a da obrigação tributária que corresponda. No fundo, ele quis dizer que não importa a natureza da garantia. Isso não muda nada. Crédito continua sendo crédito, obrigação continua sendo obrigação.
A obrigação tributária não varia. Se você pratica o fato gerador, nasce a obrigação. O que varia é o crédito tributário. Ele pode sofrer mutações, decorre da obrigação, mas tem natureza pecuniária, é sempre dinheiro. Já a garantia tributária tem natureza legal. O que vai garantir esse crédito não precisa ser dinheiro. Pode ser um imóvel, hipoteca. Mas veja que não é porque o crédito está sendo garantido por uma hipoteca que ele se transforma em crédito hipotecário. Isso não altera a natureza do crédito nem da obrigação. O artigo 184 reforça a supremacia do Estado diante do contribuinte. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida. Até agora, o crédito tributário não tem nenhuma vantagem, já que o patrimônio e a renda respondem pelas dívidas de qualquer pessoa. Daqui para frente que o dispositivo procura favorecer o fisco, inclusive os gravados por ônus real. É uma restrição sobre algo para garantir alguma dívida, tipo hipoteca, penhora, ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade. Um bem nessas condições ficaria indisponível. São medidas que visam proteger o patrimônio de alguém, mas o credor tributário pode alcançá-lo. Na execução fiscal, essa proteção não vale nada. E veja que independe o momento que foi estabelecida, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula. Qualquer medida que vise proteger o patrimônio não impede a Fazenda Pública de fazer com que respondam pelas dívidas tributárias, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Justo, se a lei determina que são absolutamente impenhoráveis, nem o fisco pode alcançar. É uma relação de coisas que a lei diz que nunca pode ser retirado da pessoa, por serem bens utilizados em seu trabalho ou sobrevivência. Por exemplo, o chamado bem de família, aquele único imóvel que serve para o sustento. Portanto, tudo pode ser penhorado na execução fiscal, ainda que gravados com as citadas cláusulas, exceto aqueles determinados por lei. Presunção de fraude. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. O crédito tributário já está constituído e não foi pago. Para que possa ser executado, primeiro o crédito tem que estar inscrito em dívida ativa. Se após essa inscrição o devedor começa a vender bens, comprometer as rendas, é considerado fraude à execução fiscal. Está dilapidando o patrimônio, passa uma fazenda para o nome do cunhado, começa a sumir com os bens para que o governo não encontre e pegue para pagar as suas dívidas tributárias. Está tentando enganar o fisco, prejudicar a Fazenda Pública. E existe uma série de regras que bloqueiam essas vendas. Se acontecer antes da inscrição em dívida ativa, não é considerado como fraude à execução fiscal. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. É sensato, se o devedor demonstra para o governo que ele tem outros bens, outras rendas, outros meios capazes de assegurar o pagamento daquela dívida, não se considera fraude. É o devedor solvente, aquele que tem um patrimônio maior do que o montante da dívida, suficiente para saldar seus débitos. Por outro lado, o devedor insolvente é aquele que não consegue garantir o pagamento total da dívida com seu patrimônio. E olha que interessante, quem precisa provar que não queria enganar é o contribuinte. A presunção de fraude inverte o ônus da prova. É o contribuinte que tem que mostrar que não tinha intenção de prejudicar a Fazenda Pública, e não o fisco. Na hipótese do devedor tributário devidamente citado não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal,
e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão preferencialmente por meio eletrônico aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao Registro Público de Imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. Esse artigo traz a regra para o bloqueio universal de bens e direitos do executado, determinado pelo juiz através de um sistema eletrônico. Imagine que alguém está sendo processado pelo governo porque não pagou determinado tributo. Depois do crédito tributário ter sido inscrito em dívida ativa, é ajuizada a execução fiscal e o devedor vai ser citado, vai ser informado que existe um processo em curso contra ele. Tipo assim, mano, você não pagou e a gente entrou no pau. A citação mostra o que está rolando e dá um tempo de 5 dias para o devedor pagar a dívida ou garantir com algum bem. O prazo passou e o camarada não pagou nem garantiu a dívida. O que o governo faz? Corre atrás para ver se encontra alguma coisa ainda. Procurou e não encontrou nenhum bem penhorável do devedor? Um advogado do ente federado bate à porta do juiz e pede o bloqueio universal de bens e direitos do executado. O juiz pergunta: ocorreu o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis? Ele exige que o ente federado comprove que tenha procurado e não tenha encontrado. Segundo a jurisprudência, a decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do artigo 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao DENATRAN ou DETRAN. A Fazenda Pública deve demonstrar que a resposta foi negativa, tanto do pedido de penhora online, quanto dos ofícios expedidos aos registros públicos e ao Departamento de Trânsito. O fisco não obteve êxito, então o juiz auxilia, expede uma ordem geral que vai para tudo que é banco e cartório. Olha, existe uma dívida desse CPF e eu quero que qualquer coisa que esteja no nome dele seja bloqueado. Patrimônio, renda, investimento. É o bloqueio universal de bens. É um sistema judicial feito quando comprovado o exaurimento das diligências. Tem que demonstrar que tentou e não conseguiu. Não se confunde com a penhora online, que é uma medida que independe do esgotamento de todos os meios de busca. Atenção, são situações distintas. A decretação da indisponibilidade de bens e direitos é uma medida extrema. Logo, os parágrafos seguintes trazem algumas limitações para impor um certo bom senso. A indisponibilidade de que trata o caput desse artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite. O limite é o total da dívida tributária. Como a ordem judicial foi enviada para vários órgãos, se todos bloquearem bens do sujeito, pode ser que a penhora se torne exagerada, muito maior do que a dívida do camarada. O juiz, então, deve desbloquear esse valor excedente. Mas como é que o juiz fica sabendo disso? Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput desse artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. Tem que comunicar o juiz. Os órgãos e entidades devem enviar imediatamente uma relação discriminando o bloqueio que fizeram. O juiz pondera e desbloqueia o excedente. Outro tipo de garantia do crédito tributário é a prova de quitação dos tributos, que impõe a regularização dos tributos como condição para se alcançar as seguintes situações. Ao terminar um processo de falência, para se obter a declaração judicial da extinção das obrigações do falido, exige-se a quitação de todos os tributos.
A concessão de recuperação judicial também depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos artigos 151, 205 e 206 desta lei. São os artigos que tratam da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, da certidão negativa de débito e da certidão positiva com efeito de negativa. Observe que a quitação não se refere necessariamente ao pagamento, já que o crédito pode estar suspenso, e a certidão positiva com efeito de negativa também é aceita. A quitação aqui no sentido de regularização dos tributos. Nenhuma sentença de julgamento de partilha, quando tem vários herdeiros, ou adjudicação, um único herdeiro, será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas. Para botar a mão na bolada, na herança, tem que ter quitado todos os tributos relativos à herança. Muita atenção ao próximo dispositivo, porque a Lei 8666 de licitações é mais ampla que o CTN. Ela exige prova de quitação de todos os tributos para se firmar contrato com qualquer ente federado. O CTN não. Muito cuidado, então, com questões que tragam a literalidade do CTN. O artigo 193 prevê: salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, ou sua autarquia, celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública sem que o contratante ou proponente faça prova da quitação de todos os tributos devidos à fazenda pública interessada. Veja que aqui pede só os tributos referentes ao ente contratante. E tem mais, apenas os tributos relativos à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. Portanto, segundo o CTN, se uma empresa for contratada para prestar serviço de limpeza para o município, ela só precisa comprovar a quitação de ISS, mesmo que ela também seja contribuinte de ICMS. Mas como é um tributo estadual, não haveria necessidade. É isso aí, entramos na reta final do curso. Não se limite, não tenha medo de pensar grande e ir ao encontro dos seus sonhos. Se você procura desculpas, elas existem aos montes. Não se limite por causa de sua formação, dificuldade financeira ou falta de tempo. Você está fazendo algo desafiador. Isso é para poucos. A maioria desiste no meio do caminho. Lembre-se que toda grande conquista é fruto de um processo contínuo de evolução e aprendizado. Então, organize-se, comprometa-se e confie. Acredite em si mesmo. Com o tempo e esforço, grandes resultados virão. Mantenha o foco, bons estudos, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!